Estamos no ar! Este é o motorsport.com, o nosso canal no YouTube, e hoje foi dia de Fórmula 1, de carros na pista. Como você já pode observar, Isamara Fernandes ao meu lado para comentar o primeiro dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 e também os bastidores, porque tem brasileiro que pode fazer a primeira corrida do ano no Bahrein. Nós vamos falar sobre quem foi o mais rápido, quem deu mais voltas, os problemas desse primeiro dia de testes no Bahrein. Mas antes, né, Isa, a gente vai falar sobre a Aston Martin, porque se torna uma novela, a novela Lance Stroll, que se acidentou de bike, de bicicleta, durante essas férias, lesionou ou fraturou um ou dois punhos e não se sabe se ele vai correr a primeira prova no Bahrein. Não é mesmo, Isa? É um imbróglio aí, não é mesmo? É isso mesmo, Eric. A situação da Aston Martin, ela é muito dúbia, porque a gente não sabe quando que o Stroll se acidentou, só se sabe que ele sofreu um acidente durante a pré-temporada, que foi revelado na segunda-feira, que é dia 20, e ele sofreu um acidente de bicicleta. Aí, hoje, durante a segunda sessão dos testes da pré-temporada, informações no paddock, né, até nossos repórteres do motorsport.com Global trouxeram que ele fraturou os punhos. E teria sido os dois punhos, mas ele teria feito cirurgia em apenas um. Até quem teria feito essa cirurgia foi um dos cirurgiões que operou o Mark Marques em uma das lesões dele, o piloto da MotoGP, mas ainda é muito... E vale lembrar, também sem querer te cortar, mas já te cortando também, Vontade. a Mariana Becker também havia reportado Exatamente. Ela foi a primeira a dar a informação. Justiça seja feita. Exatamente. Foi ela que compartilhou isso conosco durante a transmissão. E aí, mais informações foram chegando a partir do que ela do que ela disse. Então, eu acho que o ponto central é saber, principalmente, quando o Stroll se acidentou. Que ele não participa da pré-temporada, isso é fato. Hoje o Drogovic foi para a pista. Amanhã ele não irá. Isso, uma informação confirmada agora há pouco pela Aston Martin. Nessa sexta-feira, apenas Fernando Alonso estará na pista. No sábado ainda não está definido, né? Que eu acho que o sábado vai ser o termômetro de como anda essa recuperação do Stroll. Porque se o Felipe Drogovic fizer a sessão no sábado, dividindo com o Alonso, ou ele sozinho, eu acho difícil, eu acho que o Alonso vai querer fazer pelo menos metade da sessão, é um sinal de que ainda há a possibilidade de Lance Stroll não correr o GP do Bahrein. Mas se for totalmente de Fernando Alonso, novamente é sinal que aí o canadense estará de volta ao seu carro com o Fernando Alonso para a primeira etapa do ano. É isso mesmo. Então, acho que o ponto que a gente precisa observar amanhã e no sábado é realmente se o Drugo vai voltar a aparecer no carro, se ele vai para a pista de novo e tentar descobrir, né, apurar quando que o Stroll machucou. Porque na matéria que a gente subiu no motorsport.com, tem até um parecer de um médico que ele explica que se for no começo do mês, aí tem a possibilidade dele se recuperar a tempo para o dia 5 de março. Mas se foi realmente na segunda-feira, no dia 20, é muito difícil, porque é uma fratura, é uma cirurgia. A gente não é médico, deixando bem claro aqui. A gente está só repassando informações que vieram direto do Bahrein e que envolvem direto um piloto muito querido, um piloto brasileiro que todo mundo quer ver ele na pista de qualquer forma. E ainda por cima, assim, é uma parte do corpo, né, Isa, que é extremamente importante pro piloto. Pro piloto. Exato. Por conta do reflexo, né, daquilo que precisa do punho, né, você tá no volante. Exatamente. E até também, se por um acaso acontece um novo acidente, qualquer que seja, por menor que seja, dentro do carro, todo mundo sabe que essa região do pulso, dos dedos, né, tanto que a recomendação é até tirar, para justamente você não fraturar os dedos ou a mão, né? Então, se você não tiver 100%, você tem a sua dirigibilidade comprometida. Você tá correndo risco, acho que à toa, né? Sim. Vale mais a pena, óbvio, todo piloto quer sempre estar correndo, que é a abertura do calendário da temporada. Mas eu acho que são riscos que eles evitados é melhor até para a própria saúde do Stroll, que provavelmente vai continuar a temporada tranquilamente. Mas agora a gente precisa saber, né, se ele vai começar ou não o ano com a Aston Martin. O que é certo, a gente gostaria de ter o Felipe Drogovic guiando um carro de Fórmula 1, mas também a gente não quer desejar o mal ao Stroll, Exato. pelo amor de Deus. Então a gente vai saber disso, eu acho que tudo vai depender da recuperação, e a Isa falou também, se foi um acidente, porque o mistério cerca a data do acidente do Stroll.
se foi na segunda-feira passada, dia 20, ou até um pouco antes, no fim de semana, lá na Sim. Espanha, se o acidente aconteceu justamente nesse período, é muito difícil dele correr. E se foi no início do mês, e aí houve essa cobertura do que aconteceu, para justamente não ter problemas, né? Ele participou do evento de lançamento do carro do novo Participou. da Aston Martin, aparentemente Tudo bem? estava bem, né? Então a gente consegue criar até uma linha do tempo. Foi ali depois do lançamento da Aston Martin, que foi um dos últimos também. Sim. Então a gente tem aí umas 2 semanas para isso ter Ou ele acontecido soube lá. esconder muito bem, É. não levantou nenhuma suspeita, né? Ou foi realmente depois, e aí, se foi depois, efetivamente, a possibilidade dele correr na primeira etapa do ano diminui. Mas no motorsport.com e aqui no nosso canal você vai ficar sabendo o que vai acontecer. Para o sábado, a Aston Martin promete falar quem vai à pista nesta sexta-feira. Então você fica ligado, né, de tudo o que vai acontecer no Bahrein. Vamos falar de carro na pista? Vamos falar de carro na pista. O campeonato começa do jeito que terminou, pelo menos no tempo, né? A gente dá aqui o destaque. Assim, eu sei, gente, calma. Eu sei que não se dá para medir pré-temporada por melhor tempo, mas é um fator. Sim. Então, querendo ou não, Max Verstappen foi o mais rápido da quinta-feira no circuito de Sakir, seguido também de Fernando Alonso, né? Falando da Aston Martin, apenas 0.029 separaram o piloto holandês do espanhol, seguido também das duas Ferraris, com Carlos Sainz e Charles Leclerc, depois Lando Norris e depois Lewis Hamilton, né? Os 6 primeiros colocados. O que você tem, você que acompanhou aí boa parte desse treino, Isa, que de destaque você coloca aí? Bom, a gente tem que entender que nesse primeiro dia os planos das equipes eram bem diferentes, era bem evidente isso. E fica claro ao ver que a Red Bull deu 157 voltas com o Verstappen. É muita coisa. Ele foi o que mais percorreu, o que mais esteve na pista, mas nem sempre ele estava lá dando voltas rápidas. Voltas rápidas, onde ele colocou o máximo do carro, foram poucas. Então a gente pode tirar daí que a Red Bull está testando primeiro a confiabilidade do carro dela. Ela quer entender se está tudo ok para os percursos mais longos, que são as corridas e que é o que realmente importa. Então o Verstappen ficou muito tempo na pista, mas nem sempre ele estava andando rápido. Quando ele andou rápido, ele andou muito rápido mesmo e surpreendeu todo mundo. Porque o tempo da manhã, que pra gente era madrugada, era o dele e já era bem baixo. E ele conseguiu ainda baixar um pouco mais à tarde, que ainda era manhã, mas começo de tarde aqui no Brasil. E ele fazia setores roxos e tirava com muita facilidade o próprio tempo que ele tinha feito mais cedo. Mas vale lembrar também que eles estão usando uma gama enorme de pneus, do C0 ao C6, se eu não me engano, e ainda tem os pneus de chuva, então tem pneus protótipos. Então isso tudo também influencia, mas a Red Bull deixou claro que no primeiro momento ela queria ver se o carro dela não ia apresentar problemas, e não apresentou, o que é um bom sinal. O Helmut Marko ficou bem contente, disse que estava tudo como eles imaginavam, o carro estava perfeito e sem problemas nenhum. A gente tem também como destaque o Alonso, porque ele demorou para sair depois que ele foi, né, no momento dele, porque o Drogovic teve problemas no carro, um problema elétrico logo no começo, mas ele voltou para a pista e conseguiu um ótimo 7º lugar na sessão da manhã, para quem tá pegando o carro pela primeira vez. Sim. Então, foi um bom resultado, bem sólido, bem consistente, mas o Alonso chega na segunda parte dos testes e vem com um 2º lugar a muito pouco, sim, de distância do Verstappen. Só fazendo uma interrupção sua, você falou do Drogovic novamente, e lembrando sobre essa questão de quem pode guiar na Aston Martin, caso o Stroll não consiga se recuperar a tempo do GP do Bahrein, o próprio Stoffel Vandoorne, Isso. que nesse fim de semana não está no Bahrein porque vai correr de Fórmula E na Cidade do Cabo, ele disse que não ficaria surpreso se o Drogovic fosse o escolhido para correr no GP do Bahrein, justamente por falta de quilometragem nesse novo carro, inclusive. Então, exatamente. E o Drogovic já fez os testes também, né, para pós-temporada, tá ali. Então, o Vandoorne, ele fala que ele ficaria decepcionado, mas ele não ficaria surpreso com a decisão da equipe. Vale lembrar que para esse fim de semana no Bahrein, para os testes de pré-temporada, o Vandoorne não está, mas ele estará disponível. Sim. Ele estará no Bahrein depois que sair da Cidade do Cabo. Eu acabei de interrompendo, mas era um parênteses importante. Super importante. E o Alonso, então, ele fez o 2º melhor tempo,
E é uma coisa que a gente vai ficar muito atento durante este ano, que é a evolução da Aston Martin. Todo mundo quer saber se o Alonso fez uma boa jogada de sair da Alpine e ir para a Aston Martin. Hoje o carro parecia estar bem, tirando o problema que ele teve, que não foi nenhum problema como o do Drogovic, que foi elétrico, foi porque eles foram fazer um teste de pit stop e acabou dando um problema no assoalho, quebrou uma parte, eles tiveram que consertar. Então demorou um pouquinho, é uma parte delicada do carro, então demanda um pouco ali. Mas quando ele foi para a pista, ele foi muito bem. E ele esteve à frente ali, em grande parte do momento, em relação à própria Ferrari e à Mercedes. A Mercedes a gente viu o Hamilton com muita dificuldade, não vimos o carro pulando. Foi uma grande questão também ao longo dos dois momentos, era se os carros estavam pulando porque a pista estava com elevações ou se era o porpoise ou enfim, outra coisa, mas não era realmente um bouncing por causa da pista. Então a Mercedes, aparentemente, o próprio Toto Wolff falou que não tinha, estava tudo bem, que nesse primeiro momento estava tranquilo em relação a isso, bem diferente do que a gente viu no ano passado, que a cabeça dele parecia uma bola de basquete, mas ele estava com dificuldade. Ele demorou para se encontrar no carro, demorou para encontrar um tempo de volta, e ainda assim foi bem distante do tempo do Verstappen, mas o momento que ele se aproximou foi quando ele ficou em terceiro, mas ainda assim era um pouco distante, e ele acabou o dia, então não tão próximo quanto a gente imaginava. O Russell também teve grandes dificuldades, então a Mercedes aí começa a dar seus primeiros passos. Vamos ver o que vai acontecer. Só destacando que a McLaren teve problemas de novo no freio, igual ao ano passado, mas o Norris conseguiu terminar o dia ali entre os 5 primeiros. Bem interessante de ver que mesmo com dificuldade ele conseguiu extrair do carro, mas deu poucas voltas, ele deu 49 voltas. A McLaren foi a equipe talvez que menos deu voltas hoje, porque o Piastri também fez bem pouquinho pela manhã. Eu vou colar aqui justamente para a gente poder ilustrar essa questão de quem deu mais voltas no dia. Como a Isa já falou, Max Verstappen sozinho deu os 157 giros da Red Bull no dia. Apesar dos problemas que você falou, a Mercedes teve 152 voltas com os seus 2 pilotos. Aliás, só a Red Bull utilizou um piloto, no caso o Verstappen. O resto, todo o grid acabou dividindo entre um e outro. Né? A Williams deu 149 voltas, boa. Bons resultados do Albon, Né? do Sargent. Alfa Romeo 138, Ferrari deu 136 voltas, mas teve uma boa performance dos seus 2 pilotos que ficaram entre os 5 primeiros colocados. Depois, AlphaTauri 131 voltas, Alpine 113 voltas, Haas 108 voltas, Aston Martin 100 voltas e na lanterninha desta quinta-feira, com apenas entre aspas, 92 voltas em Sakir, a McLaren, mas que teve um de seus pilotos entre os 5 primeiros colocados na tabela de tempos. Não sei se é preocupante, talvez me preocuparia mais com esses problemas do que necessariamente ficaria aliviado com o top 5 de Lando Norris. Algo mais a destacar ou vamos convidar a galera a acompanhar a repercussão no motorsport.com, Isa? Vou convidar a galera para acompanhar no canal do YouTube, no motorsport.com, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Nós estamos em todas essas plataformas, então se você falar para mim que não tá sabendo, é mentira, porque a gente tá em todos os lugares. E vem que a temporada não vai começar de verdade, né? Daqui a uma semana a gente já vai estar nos preparativos do GP do Bahrein. Você não perde nada, teremos aqui os nossos programas, como você já está acostumado. A Isa já lembrou a todos vocês que nós estamos nas principais redes sociais. Também convido vocês a ouvir o nosso podcast no seu agregador favorito e também baixe já o aplicativo no motorsport.com no seu celular, sendo ele iOS ou Android. Tá legal? A gente volta amanhã nós vamos falar sobre o segundo dia da pré-temporada da Fórmula 1 aqui. Não perca. Tchau, tchau.